Eu convido a abrir a sua Bíblia em João, Evangelho de João, como temos feito nestes últimos domingos, meditado no Evangelho de João, falando sobre os vários eu sou, as formas pelas quais o Senhor Jesus Cristo se identifica, apresenta aspectos da sua vida, do seu ministério. Nesta manhã, João 10, vamos ler a partir do versículo 1, João 10, a partir do versículo 1 até o versículo 10. João 10, de 1 a 10. O texto assim nos diz: em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, este é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz, mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Vamos orar mais uma vez? Pai, eu coloco a minha vida diante da Tua presença. Eu peço perdão pelos meus pecados, peço que o Senhor tenha misericórdia de mim e peço que o Senhor tenha misericórdia de todos nós. Que agora, Pai, o Teu Santo Espírito opere em nós, de tal maneira que nós demos toda a atenção devida à Tua palavra, que nós meditemos nela e por ela sejamos edificados, confrontados, educados para a Tua glória. Enfim, ó Pai, fala conosco através da Tua palavra, oramos em nome de Jesus. Amém. Não nessa segunda-feira que passou, na anterior, eu fui convidado pelo reverendo Robert, pastor auxiliar da igreja presbiteriana da Lapa, para com ele ir até a cidade de São Vicente. Estava fazendo muito calor naqueles dias, e eu falei, bom, nós vamos para São Vicente, eu vou de bermuda, mais à vontade. Choveu o dia inteiro. A intenção não era ir para a praia. Qual era a intenção? Nós passamos o dia inteiro na cidade de São Vicente e em um bairro específico da cidade, o bairro chamado Boa Vista, procurando um imóvel que pudesse ser ou alugado ou comprado para a plantação de uma nova igreja naquela cidade. Mas pastor, por que um pastor da igreja Presidente do Jaraguá e um pastor auxiliar da Lapa vão para São Vicente procurar um lugar para plantar uma igreja? Porque a igreja da Lapa tinha um projeto de plantação de igreja que coincidiu com um projeto de plantação da igreja presbiteriana de São Vicente e com o presbitério de Santos. E tudo culminou para que isso acontecesse, está acontecendo. E o que ajudou isso foi uma oferta muito generosa de uma família da Lapa, família da igreja da Lapa,
uma família da Igreja da Lapa, isso, deu uma oferta muito generosa para essa finalidade. Então, nós passamos o dia inteiro, andamos, fomos em imobiliária, junto com o pastor da Igreja de São Vicente, o reverendo Vulmar. Não viu, nem Val, Vulmar. E foi muito bom, vimos vários imóveis, oramos a respeito, e depois de um dia cansativo, nós fomos conhecer a igreja de São Vicente. Eu não a conhecia. Uma grande igreja. E por que eu estou lembrando disso? Porque o reverendo Vulmar disse: pastor, eu cheguei aqui há 10 anos, a igreja faz 65 anos em janeiro próximo, e uma das primeiras coisas que eu me propus a fazer aqui, e eu juntei dinheiro para isso, e eu gastei 150 mil reais com isso, foi trocar as portas da igreja. 150 mil reais. Muita porta. Muita sala de aula. Muita. É uma igreja grande mesmo. Eu nem sei dizer quantas salas tem. Umas 40, 50 salas. Mais as portas do templo, mais 150 mil reais. E eu passei a imaginar quanta gente entra por aquelas portas. Pela porta do templo, na nave da igreja, e pelas muitas portas que tem muitas salas e vários funcionamentos. Ele falou: pastor, hoje é segunda-feira, só hoje não tem movimento na igreja. De terça até domingo, é gente para cima e para baixo aqui. Nós temos curso do Sebrae, curso do Senai, curso do Senac, temos parceria com a prefeitura, artesanato, isso, uma série de atividades, muitas salas, muitas portas, gente que entra, gente que sai. Bom, nós temos aqui poucas portas. Temos uma principal que nos dá acesso ao nosso santuário, uma lateral aqui também. Por uma delas você entrou para estar aqui hoje, para cultuar, para adorar, para servir a Deus. E nessa manhã a gente está aqui para lembrar que Jesus Cristo se identificou também dessa forma, dizendo: eu sou a porta das ovelhas. E a gente vai tentar meditar nisso. O que Jesus quis dizer ao dizer isso? Mas antes a gente lembra que Jesus disse em outra ocasião o seguinte: entrai pela porta estreita. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que entram por ela. Jesus então nos lembra que há uma porta larga e uma porta estreita. A porta larga conduz a um caminho largo, a porta estreita conduz a um caminho estreito. E ele diz então que é estreito o caminho pelo qual nós devemos andar. E talvez por isso aqueles homens não entenderam o que Jesus disse. Eu não vou me deter nos primeiros versos, de 1 a 6, e nem no versículo 11, porque serão objetos de meditação futura, mas eu me detenho aqui nos versículos de 7 a 10. E eu começo dizendo que Jesus Cristo é o único acesso ao Deus verdadeiro. É interessante que nessa parábola, o Senhor Jesus se referiu a duas categorias de redis ou apriscos. Duas. Nas aldeias e nos povoados haviam currais comunitários, onde se refugiavam todos os rebanhos da aldeia que retornavam de noite. Esses currais estavam protegidos por uma porta muito forte, cuja chave estava guardada nas mãos do guardião dessa porta, e de ninguém mais. A esta classe de aprisco, de curral de ovelhas, é que Jesus se refere nos versículos 2 e 3, como lemos: aquele, porém, que entra pela porta, este é o pastor das ovelhas.
Para este, o porteiro, o dono da chave, para este o porteiro abre. As ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelos nomes as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Então esse é a primeira categoria de aprisco, né? Um aprisco comunitário, onde as ovelhas vinham para passar a noite, depois de pastarem o dia inteiro nas montanhas, voltavam para a vila, eram guardadas ali por esse porteiro que tinha a chave, e só ele podia autorizar alguém a entrar. E ele autorizava quem? O pastor. Mas quando as ovelhas estavam nas serras e não voltavam à noite para as aldeias, eram reunidas em currais construídos lá mesmo, lá na serra. Estes eram espaços abertos, cercados por paredes, tinham uma abertura pela qual entravam e saíam as ovelhas, mas não tinham porta. Não tinham porta. O próprio pastor se deitava através da abertura e nenhuma ovelha podia entrar ou sair sem passar por cima dele. No sentido mais literal possível, o pastor era essa porta. Não se podia ter acesso ao curral das ovelhas, a não ser por ele. Era nisso que o Senhor Jesus pensava ao dizer: eu sou a porta. Jesus então está nos dizendo que através dele, e só através dele, os homens podem se encontrar com Deus. Por meio dele, disse Paulo, temos entrada por um mesmo Espírito à presença de Deus, Efésios 2,18. O autor disse aos Hebreus, ele é o novo e vivo caminho, Hebreus 10:20. Jesus abre o caminho rumo a Deus, e até Jesus chegar, os homens invariavelmente podiam ter dois pensamentos a respeito de Deus, dois olhares em direção a Deus. No melhor dos casos, Deus era um estranho, alguém distante, alguém não tão acessível assim. No pior dos casos, Deus era um inimigo, alguém pronto a punir, a castigar qualquer tropeço. Mas Jesus precisou mostrar aos homens como Deus é. Um Pai amoroso, um Deus cheio de misericórdia, mas o acesso a esse Deus, a compreensão verdadeira de quem é esse Deus, o Deus da aliança, o Deus dos antepassados daquela geração, o Deus que havia operado maravilhas, o Deus que se compadece do seu povo, esse acesso verdadeiro, não compreendido por aqueles homens, por isso Jesus repete dizendo, eu sou a porta das ovelhas. Esse acesso é Jesus. É a única porta através da qual os homens podem se aproximar de Deus. Então a primeira verdade que o texto nos apresenta é essa: Jesus é o único acesso. Não há outro. Só há um Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus homem. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Na reforma, que comemoramos esse mês, os reformadores lembraram, solos Cristos, somente Cristo é o mediador, só Ele é o Messias, só Ele é o Salvador, só Ele é o acesso a Deus. É isso que Jesus está dizendo. Eu sou o único acesso ao Deus verdadeiro. Sou eu, passando por mim, que você vai conhecer a face do verdadeiro Deus. Mas Jesus diz mais. Ele deixa claro que só nele, existe paz e verdadeira liberdade. A fim de descrever em parte o que significa esse acesso a Deus, Jesus emprega uma frase muito conhecida pelos judeus da sua época. Ele diz que através dele podemos entrar e sair.
a possibilidade de ir de um lado para o outro sem problemas era a forma que os judeus tinham de descrever uma vida absolutamente segura e protegida. Quando um homem pode sair e entrar sem temor, significa que seu país está em estado de paz, que as forças da lei e as forças de segurança estão agindo perfeitamente, está tudo em ordem. Um parênteses, não é isso que está acontecendo hoje lá em Israel. Não é? Ao referir-se, então, ao homem que obedece a Deus, e esse que entra e sai da presença de Deus, e vamos entender isso melhor, se diz o seguinte, que ele é bendito quando entra e bendito quando sai, Deuteronômio 28:6. Um menino é alguém que ainda não é capaz de sair e entrar por seus próprios meios, 1 de Reis 3:7. O salmista está seguro de que Deus guardará a sua saída e a sua entrada, Salmo 121:8. Uma vez que o homem descobre através de Jesus Cristo como é Deus, experimenta um sentimento novo de amparo e segurança na sua vida. Ou seja, essa vida em que nós vamos, voltamos, vai para um lugar, volta para outro lugar, onde há liberdade de nos locomovermos, de vivermos a vida, só é possível essa vida sem temores, na presença de Deus. E para que nós alcancemos essa vida, precisamos passar por Jesus. Jesus é a porta. Lá na aplicação do texto, no finalzinho, a gente vai ver um outro aspecto do que significa esse entrar e sair. Mas fundamentalmente essa liberdade, esse não aprisionamento, a que Jesus se refere. Liberdade. Diante de Deus, estando no aprisco de Deus, sendo guardados pelo porteiro do curral divino, nós temos liberdade. Verdadeira liberdade só se encontra em Jesus Cristo, a porta das ovelhas. É só através desse acesso que nós temos verdadeira vida e verdadeira liberdade. Um outro aspecto do texto, Jesus é completamente diferente, então, daqueles que o precederam e daqueles que o sucederam. Este versículo de João 10 é muito conhecido pelos cristãos e até mesmo por não crentes. Quando Jesus diz que o ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E muita gente interpreta esse ladrão como sendo o diabo. Não é? O diabo. Alguns até dizem isso. O diabo vem para matar, roubar e destruir. Mas é sobre o diabo que Jesus está dizendo aqui? Não. Quem é o ladrão de João 10:10? Quando Jesus proferiu essas palavras, ele estava dizendo de um problema já recorrente na sua época. A ganância dos líderes religiosos e o desamparo das suas ovelhas. A parábola, então, se referia à situação que se encontravam os judeus na época, com líderes acovardados, alguns deles saqueadores, que viviam da gordura das ovelhas e deixavam as ovelhas ao relento, propícias a toda forma de ataque das feras e dos salteadores. Há uma grande diferença, então, entre aqueles que antecederam Jesus, que o precederam. Jesus disse que esses eram ladrões e salteadores, ou seja, eram os aventureiros que apareciam vez por outra na região da Palestina e prometiam mundos e fundos àqueles que o seguissem. Pessoas revolucionárias, insurretas, criam que para chegar a essa condição plena de bem-estar social, os homens deveriam atravessar rios de sangue.
Flávio Joséfo, recorro mais uma vez a ele, um historiador judeu daquela época, diz o seguinte: ele relata que houve 10.000 desordens na Judéia, tumultos provocados por desordeiros. Ele fala de homens como os zelotes que não se importavam em perder a própria vida e matar a seus entes queridos, se com isso podiam cumprir seus planos de triunfo e conquista. O que diz Jesus é o seguinte: existem homens que afirmam que eram líderes que Deus havia enviado. Criam na guerra, no assassinato e na morte. O caminho que eles propunham só levavam as pessoas para mais longe de Deus. Mas o meu caminho é o da paz, do amor e da vida. Houve e ainda há gente que tem essa visão triunfalista da vida e que acha que pode chegar aos seus objetivos passando por cima de pessoas, enganando, roubando, explorando pessoas. Jesus está dizendo: eu não sou assim. Eu não sou essa porta. Eu sou a porta através da qual quem entra tem vida e vida em abundância. Tem vida verdadeira. Tem vida plena. Ou seja, vida abundante. A frase que Jesus usa para expressar o que significa a vida abundância, era uma expressão grega que significava ter um excedente. Bem lembrado pelo presbítero Vitor. Uma superabundância de algo, ter alguma coisa sobrando, para mais do que se imagina. É exatamente isso. Não apenas perdão de pecados, não apenas o pagamento de uma dívida, mas muito além disso. Vida abundante é: eu fui perdoado por Cristo, a minha dívida foi quitada, mas Ele ainda colocou muito crédito na minha conta. E eu, obviamente, não estou falando de dinheiro. Estou falando das inúmeras bênçãos que têm chegado às nossas mãos. Aquela que faz o compositor sacro escrever: quantas bênçãos. Dize quantas são. Quantas? Quantas bênçãos você já recebeu na sua vida? Quantas? O que Jesus roubou de você? Nada. Mas o que Ele já lhe deu? Tudo. Vida eterna, alegria, paz com Deus, o pão de cada dia, saúde, disposição, a compreensão de que Ele é o Messias, de que a palavra dEle é a verdade. Meus irmãos, livramentos, a gente não conseguiria descrever. Bênçãos que nós conhecemos, temos consciência que elas chegaram às nossas mãos, e outras que nós nem sabemos. Essa semana, meu genro sofreu um grave acidente de carro. Perda total no carro. Estava num cruzamento que deveria ter um farol, tem lá o aparelho, mas estava queimado o farol. Ele cruzou, buzinou ainda, filmado, buzinou, mas veio um guincho do outro lado e pegou bem do lado do passageiro. Ele estava com a passageira no carro, né? Trabalha com Uber. Pela graça de Deus, nem ele nem a passageira sofreram ferimentos graves, né? Escoriações apenas muito leves, carro, perda total, não tem seguro o carro. Mas no livramento, no momento do acidente, na filmagem do acidente, a gente ouve a voz dele dizendo: meu Deus, livramento. A gente sabe desse, aconteceu, está filmado. Mas quantos a gente não sabe? Eu sempre vou por ali, não sei porque hoje eu fui por aqui. A gente nunca vai saber por quê.
e tantas coisas que parecem apenas coincidência na nossa vida, mas não são. A verdade é que existem ainda falsos mestres, ladrões, salteadores, existem pastores que roubam as ovelhas, que enriquecem com a igreja, e Jesus está dizendo: eu não sou assim. Eu não apenas não exploro, eu abençoo. Eu não apenas tenho a intenção de tirar tudo que vocês têm, não, eu dou tudo que vocês têm. É muito diferente. Vida plena, vida abundante. Jesus se compara com a porta das ovelhas. Num outro momento, no Evangelho de João, existe uma referência à porta das ovelhas. Isso está lá em João 5. Aquela história do homem paralítico que ficava à beira de um tanque de água, aguardando a cura para a sua doença. Um detalhe da história diz que o tanque de água ficava ao lado do portão das ovelhas em Jerusalém. Salvo engano, um portão que existe até hoje. Ou seja, existia e ainda existe um portão das ovelhas em Jerusalém. E quem morava em Jerusalém sabia exatamente para que esse portão existia. Era a porta por onde as ovelhas eram conduzidas para dentro do templo de Jerusalém. As ovelhas que entravam por aquela porta não saíam mais. Entravam para serem degoladas, sacrificadas e consumidas pelo fogo. Cada ovelha que entrava pela porta para ser sacrificada, carregava consigo o nome da pessoa ou da família ofertante. Esse era o ritual, o sacrifício prescrito no Antigo Testamento. E o templo de Jerusalém era o local desses sacrifícios, o local onde as ovelhas e outros animais entravam para serem sacrificados pelos sacerdotes. Essa era uma das funções do templo, na perspectiva da antiga aliança. Jesus então está anunciando o fim deste ritual de sacrifícios. Ele é a porta através da qual as ovelhas entram, mas saem. Em Jesus, as ovelhas que entram não permanecem lá para serem sacrificadas, não, mas elas saem para pastar, para se alimentar da vida. Quando nós entramos pela porta das ovelhas, quando o Senhor abriu essa porta para nós, nós entramos para uma nova vida, um novo e vivo caminho que Deus abriu pela sua carne, pelo véu, pela sua carne. Nós temos agora livre acesso a Deus. Nós não entramos para sermos sacrificados em favor de Deus. Dona Rosa, nós não entramos mais para sermos sacrificados. Não existe mais sacrifícios necessários, porque Jesus Cristo é o sacrifício único e perfeito, definitivo. Eu sou a porta das ovelhas. É através de mim que vocês entram, não para a morte, mas vocês entram para a vida. Vida eterna. Nós agora temos vida, meus irmãos, vida eterna, liberdade de entrar e sair, sem opressão, sem medo algum. Nem somos nós ovelhas perfeitas, como as que tinham que ser sacrificadas, sem nenhuma mácula, sem nenhuma mancha, sem nenhum defeito. Não somos essas ovelhas. Essas eram sacrificadas. Nós não somos mais, porque a ovelha perfeitíssima foi sacrificada por nós. Você que entrou pelo aprisco, que bom. Que bom. Você tem vida abundante agora. Pastor, eu não estou percebendo essa vida abundante da minha vida. Eu não estou conseguindo enxergar isso. Meu irmão, abra os olhos. Abra os olhos. Perceba a vida que você leva. Perceba a diferença de Cristo na sua vida. Perceba isso. Se dê conta, meu irmão, do quanto você e eu somos abençoados por Deus.
quantas bênçãos. Quantas? E nós as temos porque nós entramos pela porta das ovelhas. Nós entramos pelo caminho, nós estamos no caminho e nós somos preservados no caminho pela graça de Cristo, pelo amor de Deus, pela ação poderosa do Espírito Santo. Que Deus seja louvado por tudo. Que Deus nos ajude na caminhada. Tem tropeços, tem obstáculos, tem lutas, mas você entrou. Você entrou. Quem colocou você para dentro foi o próprio Deus. Você entrou no aprisco das ovelhas. Nós estamos no aprisco das ovelhas. E não é esse prédio, mas é um grande redil que nós não enxergamos, nós não vemos. E cujo porteiro, aquele que tem a chave, é o próprio Jesus. Ele está na porta. E Ele recebe a cada um de nós com uma alegria. Ele permite que a gente paste em pastos verdejantes, tome água fresca. Ele cuida de nós. O bom pastor, que a gente vai se referir a Ele de maneira mais efetiva na próxima semana. Ele cuida de nós. Ele é a porta e a única porta de acesso a Deus. Que Deus nos abençoe. E que Deus nos ajude, tomando o exemplo da igreja de São Vicente, das muitas portas. Que Deus nos ajude a lembrar que este mundo tem muitas portas abertas para nós, para os nossos filhos, muitos convites, algumas portas brilhantes, bonitas, parece que tem coisa boa lá dentro. Vão entrar então. Não faça isso. Não entre. Tem alguém querendo entrar ali, pastor? Segura. Arrebata. Não, vem cá, meu irmão, não entra aí não. E para aqueles que estão lá dentro, entraram, não pelo aprisco das ovelhas, mas por outras portas. Que Deus nos use para buscá-los. Tirá-los das portas onde os ladrões, salteadores, falsos líderes roubam, degradam, afastam de Deus. Sejamos nós instrumentos da misericórdia de Deus, da justiça divina, para ir buscar aqueles que estão em portas erradas e trazê-los em direção à verdadeira porta, a porta que conduz à vida com abundância. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus tenha misericórdia de nós, em nome de Jesus. Amém.